Bom, pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre produto misto, tá? Então, dado três vetores, no caso aqui x1i, tá? Mais yj mais z1k, tá? O vetor v de coordenadas x2i, y2j e z2k, tá? E agora um terceiro vetor, que é o w, de coordenadas x3i mais y3j e z3k. Então, no produto escalar e no produto vetorial, nós usávamos dois vetores. Então, agora, além de dois vetores, nós temos um terceiro vetor, tá? No caso é o w aqui, tá bom? Então, o produto misto, ele é dado como o produto escalar, no caso aqui, entre o vetor u com o vetor resultante do produto vetorial, aqui no caso, entre v e w, tá? E podemos também usar, né, a notação apenas de u, v e w separado por essas vírgulas aqui. Então, por exemplo, se eu escrever o produto misto dessa forma, quer dizer que é o produto interno entre u em relação ao vetor obtido do produto vetorial entre v e w, certo? Se eu quiser, por exemplo, trabalhar com produto misto entre v, u e w, né? Então, no caso, eu tenho aqui v, produto interno, com u, produto vetorial, com w. Então, eu preciso saber quem é esse vetor e realizar o produto interno com v, tá? Mas o que acontece? O produto vetorial, vou pegar aqui, mostrar o produto vetorial, por exemplo, entre v e w, nós vimos no vídeo passado, é o determinante da matriz de entradas aqui ijk na primeira linha, na segunda fica x2, y2, z2, e na terceira x3, y3, z3, tá? Se nós recorrermos aqui a um outro método de resolução de determinante, não o de Sarros, né, e sim o método Laplace aqui, né, a gente vai obter o seguinte: se a gente fixar o i aqui, certo? Primeiro elemento, então nós temos aqui o i, certo? Um elemento multiplicado aqui por menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o determinante da matriz 2x2 que sobra aqui, certo? No caso aqui é y2, z2, y3, z3, tá? Aí mais o j, vou fixar o j aqui, certo? Vezes menos 1 elevado a 1 mais 2, que é a entrada, é o elemento posicionado na primeira linha em cima da coluna, né? Por isso 1 mais 2 aqui, vezes o determinante da matriz 2x2 que sobra aqui, vai ser o x2 e o z2, x3 e o z3, mais o vetorzinho k vezes menos 1 elevado a 1 mais 3, tá? Vezes o determinante da matriz, né? Vou fixar aqui o k, vai sobrar x2, y2 e x3, y3. Então, o produto vetorial pode ser escrito apenas como y2, z2, y3, z3 vezes o vetor i, menos o determinante da matriz x2, z2, x3, z3 vezes o vetor j. O negativo aqui porque menos 1 elevado ao cubo foi menos 1, tá? E aqui
determinante da matriz x2, y2, x3, y3 vezes o vetorzinho k. Então, essa é a outra forma, né, o resultado aqui para mostrar o produto vetorial, né? Ou seja, nós poderíamos aqui, né, por simplicidade, calcular diretamente o determinante, né, repetindo a primeira e a segunda coluna, né? Nos exercícios façam isso, tá bom? Aqui só para me mostrar o resultado, tá bom? Então, o produto misto aqui, quando eu pego o produto misto, né, que na verdade aqui é o vetor U, produto escalar com o vetor V, produto vetorial com o vetor W, certo? Então, acontece, quando eu fizer esse produto escalar, né, sabemos que isso aqui, esse vetor, é esse resultado que nós obtemos aqui. Tá? Então, na hora de realizar aqui o produto escalar, né, sabemos as coordenadas desse vetor, que é x1, y1 e z1. Então, nós teremos aqui y2, z2, y3, z3 vezes o x1 menos x2, z2, x3, z3 vezes quem? y1 mais x2, y2, x3, y3 vezes o z1, certo? E isso aqui, na verdade, quem é? Na verdade, isso aqui é o mesmo que o determinante da matriz x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3, que na verdade aqui quem é? Né? Isso aqui é substituir lá no produto vetorial a primeira linha, em vez de colocar i, j, k, né? Colocar as entradas do vetor u aqui, certo? Então, nós podemos simplesmente calcular o produto misto de três vetores, calculando, ou seja, determinando, né, o determinante de uma matriz 3×3, onde cada linha são as entradas dos três vetores, tá? Certo? Então é dessa forma que nós podemos calcular de uma forma mais simples, né, o produto misto, tá bom? Mas não deixando de enxergar o produto misto como o produto escalar entre o vetor, aqui no caso à esquerda é o U, com o vetor resultante entre o produto vetorial entre V e W, no caso aqui. Bom, pessoal, vejamos um exemplo agora de como calcular o produto misto. Então, vamos aqui no exemplo 1, tomar os seguintes vetores, tá? Como exemplo, pegar o vetor U de coordenadas 2i mais 3j mais 5k, o vetor V de coordenadas menos i mais 3j mais 3k, e o vetor W de coordenadas 4i menos 3j mais 2k. E queremos aqui obter um produto misto entre os vetores U, V e W. Tá? Então nós acabamos de ver que podemos obter o produto misto entre três vetores, né? Esse é o produto misto, esses vetores aqui, simplesmente calculando o determinante da seguinte matriz, 3×3. No caso aqui, a primeira linha eu vou colocar as entradas do vetor U, que é o primeiro aqui. Na segunda linha eu vou colocar as coordenadas do segundo vetor aqui, ó, que é o V. E na terceira linha eu vou colocar as coordenadas do terceiro vetor, no caso que é o W. Então nós temos aqui uma matriz 3×3, tá? Nós já sabemos como calcular o determinante de uma matriz 3×3, né? No caso aqui um dos métodos é conservando a primeira e a segunda coluna, multiplicando as diagonais aqui, né? No caso vai ficar 12, aqui vai ficar 36, não é isso? E aqui vai ficar 15. Aqui nós teremos 3, 4, 12, vai ficar menos 60, porque as diagonais secundárias tem que multiplicar por menos 1 ao final. Aqui vai ficar menos 18, vai ficar mais 18. E aqui menos 6 vai ficar 6 positivo.
não é isso? Somando aqui 36 com 2, 38, mais 10, 48, mais 10, 58, mais 5, 63, não é isso? 63. 18 mais 6 vai dar 24, menos 60. Então nós teremos aí 87 menos 60, que nós teremos aí 27. Então 27 é o produto misto desses três vetores aqui, tá bom? Então outra coisa para enfatizar, né? O produto misto também vai gerar um número real, tá? Número real. Agora o que acontece? Vocês vão perceber no material aí. O que acontece, por exemplo, em vez de calcular o produto misto entre U, V e W, eu fizer entre V, U, W. Se você for calcular o determinante novamente, trocando a linha aqui, né? O que acontece? Se eu trocar aqui de posição o U e o V, como fiz aqui, o que vai acontecer aqui na matriz? Vai trocar de linha. E aí, se você recordar lá do ensino médio, quando você troca de linha, você permuta as linhas em uma matriz e calcula o determinante, você altera o sinal do resultado. Então, toda vez que eu permuto dois vetores aqui no produto misto, eu altero o sinal do resultado. Então, com essa permutação entre U e V, o resultado ficaria menos 27. Se eu permutasse de novo, agora eu permutasse desse resultado, permutasse o U e o W, o que ia acontecer? Mudaria esse valor, ficaria 27. Então, toda vez que eu permutar dois vetores, eu altero o sinal do produto misto. Em módulo, ele é o mesmo, né? 27, mas o produto misto em si altera o sinal à medida que você permuta os vetores, porque o que está acontecendo? Você está permutando as linhas da matriz, e aí o determinante troca o sinal do resultado, tá bom? Outra coisa interessante, vamos propriedades, tá? Se eu tiver, por exemplo, deixa eu ver aqui, propriedades. Essa aqui é uma propriedade, tá? Mas eu usei o exemplo aqui para explicar ela. A outra propriedade é o seguinte: suponhamos que eu tenho aqui uma soma de vetores aqui, ó. E aqui eu tenho V, aqui eu tenho W. Como é que eu realizaria esse produto misto? Esse produto misto seria a soma desses dois produtos mistos. Seria o produto misto entre U, V e W, mais o produto misto entre o vetor X, o V e o W. Isso também aconteceria se essa soma estivesse aqui no V ou no W. Ou seja, se tivesse, por exemplo, sei lá, U, V e W mais o vetor X. Eu poderia escrever apenas como produto misto entre U, V e W, mais o produto misto entre U, V e o vetor X. Tá? Então essa propriedade que ela vale tanto na primeira entrada, na segunda ou na terceira entrada. Tá bom? A outra propriedade é a seguinte: se eu tiver alfa, né, onde alfa é um número real, tá bom? Alfa é um número real. Se eu tiver alfa vezes o vetor U, V e W, você tem um produto misto aqui, onde o primeiro vetor está multiplicado por um escalar. Isso aqui é igual a calcular o produto misto entre o vetor U, alfa vezes V e W, ou também calcular o produto misto entre U, V e alfa vezes W. Tá? E isso aqui, consequentemente, pode ser escrito, por exemplo, como alfa aqui fora vezes o produto misto entre os vetores U, V e W. Tá? Esse aqui é um número real, né? Vou falar no escalar. Tá bom? E uma outra informação importante é a seguinte: se o produto misto entre três vetores der zero, isso implica que U, V e W são coplanares. E se os três vetores são coplanares, isso implica que o produto misto é igual a zero. Então, por isso que a gente usa o C somente C, a ida e a volta. Tá? Então, se o produto misto for igual a zero, isso implica que esses três vetores são coplanares. Se três vetores são coplanares, isso implica que o produto misto entre eles é igual a zero. O que quer dizer coplanares? Quer dizer que os três vetores pertencem ao mesmo plano.
Tá? Então você tem lá U, V e W no mesmo plano π. Tá? Então quer dizer que eles são coplanares, pertencem ao mesmo plano. Tá bom?